E aí pessoal, tudo legal? Bom, eu vou apresentar nesse vídeo, a partir de agora, algumas possibilidades de trabalhar com SQL dentro do Python, tá? Então assim, esse é um curso básico, não tem caráter avançado. Eu vou fazer um outro vídeo, um outro curso com tópicos mais avançados. É um curso bem tranquilão, assim, para você iniciar, começar, aprender a trabalhar com SQL. O foco é a gente conseguir fazer demonstrações desses dados, mas como armazenamento eu acho que o SQL é bem legal. Esse vídeo, essa aula, ela é corrida, né? Ela vai estar separada por pedaços, tá? Então se você estiver assistindo no YouTube, vai lá no índice que você tem tópico a tópico lá o momento que ele acontece, tá bom? Se for em outra plataforma, então eu vou tentar deixar uma descrição para você. Eu quero saber tal ponto, vai direto no ponto. Eu estou usando aqui o Colab, tá? Então você pode usar o Visual Studio, qualquer ferramenta, o conceito é o mesmo, tá? A diferença é que algumas bibliotecas aqui no Colab da Google, né? Ela está mais tranquila, né? Ela já está instalada, você não precisa se preocupar com isso. Se você for usar um Visual Studio, você vai ter que fazer a instalação, né, dos pacotes, dos módulos, tá? Então, no nosso caso, a gente vai usar um cara chamado SQLite 3, tá? Então, esse cara aqui, se você precisar, você vai ter que fazer um pip install dele, tá? Aqui no Colab não precisa, tá? Então, vamos lá. A biblioteca responsável por permitir que eu consiga trabalhar com relacionais, né, com tabelas, esquemas e tal, é a SQLite 3, tá? Tem a Supabase, tem uma série de opções aí, tá? Essa aqui é a mais tranquila para a gente começar e bastante legal. Dá para começar, é bem legal. É um ambiente de produção e tal, e tem que pensar na plataforma robusta, né? Essa aqui é bem boa. Então vamos lá, vamos fazer o import dela. Import. Todo o assunto eu vou começar com aqui no Colab, né? Eu vou abrir um texto aqui, ó. Eu vou começar com um título, tá? Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de conexão. Conexão. Pronto. Vou subir esse cara para cá. Vamos lá, vamos colocar um código. Então, primeiro passo nosso aqui é fazer um import. SQLite 3. E já vamos testar, né? Vamos ver. Subiu, ó. Conectou rapidinho, ela está no ar. Legal. Próximo passo nosso, ela já está importada, é fazer eu vou chamar isso aqui de import. Acho que é melhor. Vamos chamar isso aqui de import. Import. E embaixo a gente chama de conexão. Deixa eu copiar isso aqui. Import. Muito bem. E aqui embaixo a gente vai chamar de conexão. Pronto. Vamos fechar, né? Tchum, tchum. Cadê o asterisco? Aqui. Troquei de teclado, estou apanhando aqui. Então, conexão. Bom, muito bem. Vamos só fazer um ajuste aqui. Colocar... não tá bom, vamos deixar assim, depois a gente arruma o texto aqui. Então, vamos lá. Código. Esse aqui eu não preciso. Então, código. Como que eu faço conexão? Como é que eu faço a conexão aqui pelo SQLite? Então, a primeira coisa eu preciso ter um banco de dados, né? Se eu já tiver ele pronto, basta eu colocar ele aqui no Colab. Se tiver num outro ambiente, basta você ter ele disponível, né? Se tiver na nuvem, você precisa fazer uma conexão lá, uma URL, né? Para chegar nele. Então, no nosso caso aqui no Colab, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se conectar num banco e automaticamente o Colab vai criar ele para a gente. É bem legal. No Visual Studio também. Essa biblioteca ela faz isso, tá? Se ela não encontra, ela cria o banco. Então a criação vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou criar uma variável chamada com e vou buscar o SQLite 3 e vou abrir, ó, connect. Ele tem autocomplete. Eu vou usar esse autocomplete aqui porque ele ajuda, tá? Então não vou sair, me atrapalha, não, ele me ajuda. Se for ruim eu apago, senão eu uso. Isso é um recurso do Colab aqui, tá? É o Gemini que está integrado aqui. Legal. Então, ó, o que eu estou pedindo? Estou pedindo para ele, olha, o SQLite me conecta no banco. Quando eu fizer isso, eu vou rodar aqui, ó. Quando eu fizer isso, se por acaso eu escrevi errado, então vai dar o erro, né?
esse banco aqui deu certinho, ó. Aonde que ele está? Aqui no Colab ele fica aqui, ó, nesse menu lateral tem essa ícone de pasta aqui, ó. Ele está aqui, ó, banco. Então ele cria aqui. Se você tiver no Visual Studio, seria legal você fazer o seguinte, ó, cria no teu projeto, cria um ambiente virtual, ou então na pasta que você está usando, cria uma pastinha chamada dados e faz ele entrar aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar dados barra banco aqui, ó, ele vai criar uma estrutura, ó, tá vendo? Mas aqui é ruim, ele se perde um pouquinho, então eu vou tirar esse cara daqui. Cadê excluir? Tá? No caso do Visual Studio, não. Ele vai criar nessa pasta, a partir do seu projeto, né? Nessa pasta ele vai criar o banco DB, tá? Então vamos só rodar aqui, vamos voltar ele para cá. E vamos... Pronto. E vamos voltar. Então, nesse momento ele criou. Para que eu não fique toda hora fazendo a conexão, ele criando de novo, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de cursor, que vai ser o apontamento para esse banco. Então eu vou usar o com e chamar o cursor. Então, a partir desse momento, é nesse cara aqui que a gente vai fazer as instruções SQL. E selecionar, alterar, excluir. É esse cara que vai ser o nosso executor. Então, esse aqui serve para nos ajudar com a conexão. A conexão é feita aqui e o cursor é o reflexo, é o espelho desse cara aqui. Tá? Mas ele já não tem mais a preocupação de criar, ver se existe e tal. Preocupação que é desse cara aqui. Bom, feito isso, a gente pode testar. Se você quiser fazer um try catch aqui, testar para ver se ele abriu ou não, é legal e tal. Mas isso a gente pode deixar para um outro momento, né? Não precisa ser agora. Bom, então, essa aqui é a minha célula que diz que eu tenho a conexão. Vou criar uma outra aqui que eu vou chamar de Create Table. Então, vamos lá. Create Table. Pronto. Acho que eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima, né? Com assim. Nesse nível menor aqui. Create Table. Já vai em maiúsculo, bonitinho. Bom, então, meu Create Table vai ser o seguinte. Perdão. Eu vou para não ficar escrevendo direto, a instrução SQL para criar tabela é assim, ó, Create Table, o nome da tabela, nome tabela, aí você abre um parênteses e aqui você define a estrutura dos campos, chama de esquema, né? Esquema, que é o esquema, né? O formato, né? A estrutura do seu banco. No nosso caso, eu vou criar aqui, deixa eu ver, vamos fazer o seguinte, vou imaginar que a gente está recolhendo inscrições de pessoas fazer um curso. Então eu preciso do nome, eu vou precisar do e-mail da pessoa, do curso que ela faz e da idade dela, tá? Para saber se ela está do nível, podia pedir o nível, se ela já conhece o assunto, se não, deixar a idade aqui, que esse aqui vai ser um campo numérico. Então o nome, eu vou dizer o seguinte, ó, o nome ele é um texto, é do tipo texto, tá? E esse nome eu não, vou colocar maiúsculo aqui, eu não quero que seja nulo, é obrigatório ter o nome. O e-mail, deixa eu copiar aqui, o e-mail é a mesma coisa, o e-mail também não pode ser nulo. O curso também não, porque, poxa, se eu não sei o nome e o e-mail da pessoa e o curso que ela quer fazer, não faz sentido esse formulário, né? A idade eu vou deixar ela como inteira. E a idade eu vou deixar ela int aqui. A idade pode ser nula. Ou seja, quando eu coloquei not null, eu não posso deixar de preencher aqui. Aqui no caso, ó, a idade é a única que eu vou poder, se eu quiser, não informar. A pessoa não quer dizer a idade dela e tal. Tá? Então isso aqui é a instrução. Create table e aqui vem o esquema, a estrutura. Aí recomendo ir no nosso manual ou então se aprofundar na modelagem desses dados, né? Que tipos de campos tem, a questão das constraints, né, que são as regras que cada campo tem que possuir. Eu, como disse no início do vídeo, vou dar só uma ideia de SQL básico, né? Bom, tudo isso aqui eu vou colocar numa variável, vou chamar de query, tá? Query. E essa variável vai ser isso aí, ó. Tá? Então assim, ó, a variável query, ela vai executar o create table. Eu vou chamar essa aqui de inscrições. Inscrições do curso. Legal? Aí, isso aqui não é nada. Se eu rodar, ó, não é nada. Eu preciso que isso seja executado. Quem vai executar isso aqui? Esse cara aqui, ó. O cursor.
Tá? Então vamos lá. Cursor. Eu vou pedir para ele, vou chamar um método execute e vou pedir para ele executar a query. Ok? E aí eu vou rodar e a gente precisa... bom, apesar que ele vai, né, de qualquer forma, ele vai, caso dê um erro, ele vai avisar o Colab e vai me dar o erro aqui. Por exemplo, a estrutura, quer ver, eu vou fazer um erro aqui proposital. Eu vou tirar o parênteses aqui do final, eu vou tentar executar. Ele está, ó, cursor, bom, cursor não está definido, eu preciso rodar isso aqui, peraí, pronto. Agora vamos rodar aqui. Ó, incomplete input, alguma coisa, né, aí eu, com o tempo eu vou pegando mais o jeitão, né, o plano está na minha instrução, então eu vou fazer aqui, ó, vou arrumar e vou rodar. Então, ele me deu um retorno de que deu tudo certo. Eu também posso fazer um try catch para ver se isso aqui rodou, né? Mas enfim, se ele não deu erro, esse aqui é só um retorno de que foi executado, e isso é o endereço que ele está apontando de memória de que o status é ok. De novo, tanto aqui na hora de criar o cursor, como aqui na hora de executar, todo o comando eu posso fazer um try catch, tá? Para ver se deu certo ou não. Mas no nosso caso, não é essa a necessidade agora. Bom, o próximo passo é a gente começar a olhar dentro da tabela para ver se ele criou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um texto que é o select. Vamos fazer a seleção dos dados, select. Vou deixar assim que acho que tá bom já para entender, select. Bom, repara que eu não fechei o cursor nem a conexão, tá? Eu estou com ele aberto. Eu tenho um passo ainda que é fazer o fechamento. Eu preciso fechar essa conexão, ainda não fiz, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou abrir um código e eu vou fazer a primeira instrução nossa de manipulação de dados, que isso aqui foi definição, né? Agora a manipulação é conseguir enxergar o que os dados têm lá. Então eu vou puxar uma nova query para cá. Posso fazer inclusive assim, ó, cell query, porque aí eu separo as queries por instrução, né? Ó, select instruções e eu chamo o cursor para executar essa cell query. Resultado, ele vai vir aqui, ó, e vai me retornar esse endereço, porque não tem nada ainda lá. Então a gente vai passar para um próximo aqui para inserir alguma coisa lá. Eu consigo inserir nesse banco, se eu tiver alguma aplicação que consiga abrir o banco, consiga ler esse banco, tipo um DBViewer, ou alguma ferramenta que eu possa passar esse banco aqui, legal, você manipula por lá. Eu vou sempre trabalhar no código aqui, tá? Então a gente vai fazer a instrução aqui por código. E essa instrução é o insert. Vamos inserir dados na tabela, insert. Bom, e o insert funciona assim, ó. Então vou chamar de ins query. Deixa essa aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Ia deixar maiúsculo ali, mas tudo bem. E a instrução insert é assim, ó, a básica, né? Insert into o nome da tabela, inscrições. Se você for preencher todos os campos, então apenas faça isso, ó, values, e passe os campos aqui. Por exemplo, eu vou passar assim, ó, primeiro nome, o meu mesmo, depois o e-mail, @gmail. Não mandem e-mail para cá porque não é meu, tá? Eu tenho também o curso, eu quero fazer Java é bom, e minha idade, 50 anos, não contem para ninguém aqui, 50 anos, tá? Não espalhem esse assunto. Então eu tenho aqui minha query, ó, insert into, inscrições, values e van. Agora, se eu não quisesse passar a minha idade, eu teria que fazer o seguinte, eu venho aqui depois da tabela, abro parênteses, aqui eu passo a lista dos campos que eu quero preencher. Então, olhando lá, ó, nome, e-mail e curso. Então eu vou dizer, olha, nome, e-mail e curso. Ou seja, e aí eu tiro a idade daqui, tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou inserindo nessa tabela, nesses campos, esses valores, na ordem, tá? Nome é Ivan, a ordem que está aqui, a ordem que está aqui, tá? Então no meu caso eu vou inserir todo mundo, então eu vou só passar os values. Feito isso, o que a gente faz? Executa a query e pronto. Então, antes da gente fazer, de executar aqui, uma coisa importante que preciso falar. Quando a gente coloca os dados na tabela, vamos supor que eu coloquei informação e eu não quero, eu errei, não era hora de inserir. Se eu quiser voltar atrás, eu consigo. Existe um conceito, um recurso chamado rollback. O que é o rollback?
é você voltar atrás, rollback, é você voltar atrás de um passo. Então, se você inseriu, você consegue trazer de volta. O que significa o seguinte, quando eu insiro, os dados não ficaram persistidos no banco, eles estão numa área temporária, para que eu possa poder voltar. Caso eu tenha certeza que os dados devem ser gravados, eu vou usar um cara chamado commit. E o que faz o commit? O commit pega os dados que estão nessa área temporária. Então, eu inseri, foi para uma área temporária, o commit foi lá e persistiu, gravou, colocou no banco. Aí não cabe mais rollback, eles de fato foram para eu tirar de lá só deletando, né? Então vamos lá, eu vou tentar inserir, vamos executar aqui para inserir. Aparentemente, ó, deu certinho, né? Caso eu tenha escrito alguma coisa errada aqui, ele vai acusar e eu tenho que trabalhar isso. E vamos fazer a seleção. Se eu fizer a seleção assim... repara que eu não fechei o cursor, tá? Se eu fechar a conexão, eu não vou conseguir fazer select, né? Quando aconteceu isso, ele me retornou um ponteiro, né? Porque isso não me ajuda muito, né? Um ponteiro de sucesso. Eu preciso ler os dados da tabela. E para isso eu vou usar o nosso for, vou chamar de linha... vou até autocompletar aqui, mas eu não vou usar nem esse fetch all ainda, tá? Eu vou usar só isso aqui, ó. For linha em cursor, ou seja, para cada registro que tiver na tabela, ele vai jogar aqui em linha. Quando eu der o print linha, a ideia é que ele me mostre o registro, ó. Tá vendo? Ivan já... Eu vou rodar mais uma vez, ó. Inserir. Como não tem chave primária, ele vai aceitar. Chave primária, se algum campo aqui não pudesse ser repetido na hora do cadastro, ele ia recusar. Nossa tabela não tem chave primária, ó. Create table, ela não tem, né, o primary key aqui, tá? Então, se eu der o select, ele vai me retornar 2, ó. E se eu for incluindo, ele vai me retornar mais e mais e mais. Então, esse é um insert linha a linha, tá? Eu acho que é um insert bem legal. Aí eu vou sugerir a gente fazer o seguinte, ó, para dar um pouco mais de dinâmica aqui, vamos colocar dados nessa tabela, mas vamos usar alguns recursos um pouco legais aqui, pensando em inserção, tá? Então a primeira proposta é a seguinte, a gente vai fazer um insert via lista. Eu vou passar um conjunto de dados, tá? E ele vai fazer essa inserção via esse conjunto de dados. Mas como seria isso? Então olha só, primeiro, abrir um código, né? A gente precisa criar uma lista, eu vou chamar de dados mesmo, tá? Então vamos lá. E aí, lista, né? Padrãozão. E eu vou colocar aqui um conjunto de dados para ser incluído, né? Eu vou pegar coloquei num bloquinho de notas aqui uma colinha para não ficar digitando direto, gastar muito tempo aqui. Então, olha só. Eu fiz assim, ó, estou inserindo. Eu já tenho 2 Ivans lá, né? Então eu vou inserir, ó, Denise, Carlos, Joane e Silvio. Isso aqui é uma lista, ó. Então eu tenho um colchetinho, né? E um conjunto de dados aqui, ó. Tá? Não é um dicionário, é uma lista mesmo. Bom, aí como é que eu faço a inserção? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ele até já me deu uma orientação aqui, ó. Que eu vou, inclusive, aceitar. Eu estou jogando numa query a seguinte instrução, ó, insert into. Repara que nos values, olha os values aqui, os values, nesse caso, ficaram hardcode, né, digitados direto aqui, ó. Ivan@gmail, Java 50. Nesse caso aqui, ó, eu estou colocando interrogação, no values eu coloco interrogação. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu vou esperar um valor. Então ele vai substituir essa interrogação pelo primeiro valor que ele receber. A segunda aqui, pelo segundo valor que ele receber, que no caso é Denise aqui. A terceira, pelo Java. A quarta, pelo 45. E aí eu uso, ao invés do execute comum, eu uso o execute many. Tá? Então estou dizendo, olha, o execute many ele precisa de 2 parâmetros. Tá? Ele precisa saber qual é a query e da onde vem os dados. Então eu estou dizendo, a query é essa aqui, com 4 parâmetros. E os dados vão vir daqui, ó, desse conjunto de dados, dessa lista. Tá? E aí eu dou um commit. Então assim eu consigo fazer a inserção via lista, ou seja, basta eu passar os valores, né, e fazer eles serem lidos aqui. Então ele vai fazer many, né, ele vai fazer um insert de bloco, um insert de lote, tá? Vamos rodar? Pum. Aceitou. Vamos dar um select aqui para ver se vou subir um pouquinho, vamos dar um select aqui para ver se ele retorna. Olha lá que bonitinho. Tá vendo?
ele conseguiu inserir todo mundo, tá? Esse é o insert via lista, tá aqui, ó. E repetido porque ele aceita, né? Agora vamos fazer mais um tipo de insert aqui para que você tenha noção de um universo, né? Por exemplo, se você leu uma URL, você leu dados de uma URL, de um site, isso vem, basta que você transforme o que você recebeu em formato de lista e use o execute many para tudo que você recebeu inserir na sua tabela. Mas e se você receber, se os seus dados estiverem num arquivo? Então vamos lá, vamos fazer o insert via arquivo. Então insert via arquivo. Tum, tum, pronto. Vamos lá, código. Bom, aí no caso do arquivo eu preciso ter um arquivo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um arquivo txt. Então deixa eu trazer ele aqui para a tela. Pronto, tá aqui, ó. Então são os mesmos dados, tá? Os mesmos dados, tá? Depois a gente usa, a gente deleta e coloca, deixa só esses 4 aqui, mas o que vai acontecer é que se eu conseguir inserir com sucesso esses dados, ele vai me mostrar aqui, ó, os dados mais uma vez, ou seja, ele vai repetir mais da Denise ao Silvio, o que significa que funcionou. Então, esse aqui eu chamei, ó, de dados Colab, é um arquivo txt, tá? Onde eu coloco esse arquivo txt? Aqui, ó. No mesmo lugar onde a gente viu que ele criou o banco. Importante aqui, importantíssimo, tá? Esses dados são temporários, o Colab é temporário. Você não vai manter os dados aí e usar em produção. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é um teste. Eu aconselho, eu vou criar um banco de dados para usá-lo posteriormente. Aí vamos buscar uma outra solução, tá? Um SQL, outra ferramenta de SQL, o Supabase ou alguma coisa, tá? Inclusive tem nos vídeos aqui disponíveis como fazer a tabela, criar e acessar no Supabase, que aí é uma hospedagem externa, ok. Bom, então vamos lá. Eu preciso colocar o txt aqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui no upload, clico no upload e trago o arquivo aqui para dentro, tá? Então deixa eu trazer ele para cá. Pronto, então eu fiz o upload, busquei o arquivo e ele veio para cá. Se eu clicar 2 vezes, ele aparece aqui, eu consigo ver, ó, tá bonitinho. Detalhe é assim, é um arquivo que tem que respeitar os valores, né? Então, são 4 informações que eu preciso passar, ó. Nome, e-mail, curso e idade, né? Então, não precisa colocar o cabeçalho aqui, tipo, nome, e-mail, curso, idade, não precisa, basta assim, tá? Mas tem que respeitar, porque se você passar mais uma informação aqui, lá ele vai se perder, tá? Então tem que ser exato, né? Bom, enfim, essa é a nossa massa de dados, ela tá aqui. E aí, deixa eu tirar daqui, e aí como que eu faço o insert via arquivos, né? Então primeiro eu vou criar uma variável chamada arquivo, onde eu vou dizer, olha, eu quero ler o dados Colab txt, deixa eu ver só se é isso mesmo, dados Colab, isso, txt. Então essa variável ela tem o nome do arquivo, e o arquivo ele está aqui, ó, né? Então eu não preciso apontar caminho nem nada, ele está aqui direto. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de linhas, para cada linha que eu ler do arquivo que eu vou abrir. Então peraí, deixa eu dar um print aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, deixa eu colocar, o for tem que vir um pouquinho para cá. Eu vou abrir o arquivo, inclusive aqui depois do arquivo eu vou te acostumar, pelo menos no começo, a colocar um modo aqui. Isso aqui significa read, tá? Então eu estou abrindo o arquivo para leitura. Se, por exemplo, eu quisesse gravar dentro do TXT, era W. Mas aí dá um pulinho lá nas aulas de arquivo para pegar isso melhor, tá? Então vou colocar o read, vou abrir ele em formato read. Então toda linha que ele lê do arquivo vai cair nessa variável. Ele vai fazer um loop até o final do arquivo, tá? Dessa maneira, se eu der um play aqui, ó, ele busca lá os dados, ó. Tá vendo? Que bonitão. Maravilha, tá? Bom, aí eu preciso fazer o seguinte, eu vou, antes de, se eu entregar assim, eu vou ter problema lá na hora de passar os valores então eu vou transformar isso, eu vou criar uma variável aqui chamada a informação que está lá, a gente chama de registro, tá? Linha é o conjunto, mas o bloco a gente chama de registro. Eu vou fazer esse split, ó. Ele já completou tudo aqui para mim, então
Nem preciso gastar... o Gemini, ao mesmo tempo que ele pode te atrapalhar, ele pode te ajudar. Nesse caso, está tudo certinho. Está acontecendo o seguinte, ó. Aliás, não está tudo certinho, não. Está acontecendo o seguinte. Eu não preciso mais do print linhas, porque eu já sei que está vindo. Isso aqui, ó, registro, eu vou inclusive tirar isso aqui um pouquinho. Esse registro, vamos ver o que está acontecendo. Ele está pegando da cada linha que eu li e quebrando a informação pela vírgula. Tá? E olha como é que ele me devolve. Ó. Tá vendo? Ele me devolve em formato de lista, ó, bonitão. Ó. Esse /n aqui, como ele leu lá do arquivo o Enter, que é a próxima linha, esse aqui é o pula-linha, tá? Não tem problema não. Bom, aí, o que a gente está fazendo? Eu estou criando aqui uma variável, passando o insert, 4 valores, e pedindo para ele executar. Por que você não faz o many aqui? Porque a gente vai fazer uma a uma, porque se der problema em alguma, eu sei aonde deu o problema, né? Que linha que deu, né? Então a gente está inserindo, ó, o registro. E esse commit, imagina que eu tenho 1000 registros para inserir. Vamos supor que seja 1000, né? Ele vai fazer a persistência do banco 1000 vezes. Então assim, eu mando, ele fecha. Eu mando, ele fecha. Ele persiste, né? Eu mando, ele... Não precisa. Você pode acumular todos os registros na memória, naquela temporária, e só no final você persistir. Aí vai todo mundo. Então esse commit ele está fora. Ele não faz parte do for. Tá? Isso aqui é tudo fora. Ó. Então, para cada linha que eu tenho lá, para cada linha do arquivo, eu pego a linha, transformo num registro, que é isso aqui, né, que a gente está vendo. Eu não preciso mais do print, não precisa mais, né? Aí o que eu faço? Eu crio uma query, passando 4 parâmetros, executo essa query passando o registro, ou seja, nesse primeiro aqui está indo a Denise aqui, ó, com aspas e tal. No segundo está indo o e-mail, no terceiro, e aí vai. Depois que eu executei todo mundo, eu dou um commit, ou seja, eu finalizo a gravação. Deixa eu fechar aqui. E vamos testar então. E o commit fora do nível do for aqui. Vamos testar. Olha, parece que deu tudo certo. Vamos fazer um select aqui para ver. Vamos lá. Tum. Olha lá. Bonitinho, tá? Repetiu todo mundo. Vamos limpar essa lista. Tá? E, enfim, temos o insert simples, manual. Temos o insert, se você fizer um request num site e receber esse retorno, você consegue inserir, aí você usa o many, porque já veio todo mundo, né? Aqui já veio todo mundo, e aqui a gente está fazendo a leitura. Eu poderia também criar uma estrutura com append para colocar nessa variável todas as informações. Tipo, fazer o append e criar um grande conjunto de listas, né? E usar o execute many no final. Também daria, tá? Aqui eu usei um exemplo diferente. Eu estou fazendo insert por insert e no final comitando. Aí a gente tem, você tem 3 tipos de insert, né? Reler um arquivo, eu quero pegar de um arquivo e gravar na tabela. Eu quero tirar de um site e gravar na tabela. Eu quero inserir. Isso aqui vai ser legal se a gente fizer, por exemplo, uma aplicação que eu tenho uma tela, e conforme a pessoa digita e clica em gravar, eu pego o que ela digitou e insiro manualmente, que aí é 1 por 1, tá? Então tem vários inserts aqui. E eu acho que para dar uma terminada aqui nesse blocão básico, a gente pode fazer a exclusão, né? Vamos fazer o famoso, tenebroso exclusão. Mas a exclusão é tranquila, tá? Vamos pegar aqui uma... Aliás, vamos fazer direto aqui, meu. Del query. Aí será delete from inscrições. Sem where, sem nada. Eu vou deletar todo mundo, tá? Porque esse vídeo é para dar uma geral, né? Depois eu vou sintetizar aqui. No outro vídeo a gente vai fazer já o uso dos operadores, das condições, né? Os selects melhores, com condições melhores aqui, né? Mais bruto, né? A gente vai fazer o del, fazer o update, a gente termina esse assunto e vai para o outro vídeo, né? Bom, delete for inscrições. Aí olha só, eu executo o query, eu executo a query e também comito, tá? Então isso é bacana. Da mesma forma que eu insiro e ele fica na memória, quando eu deleto ele ainda não fechou. Porque eu posso também deletar, me arrepender e voltar. Dar o rollback. Então eu dou o commit aqui. Então vamos testar. Tum.
E agora já era. Como eu comitei, ó, eu vou fazer o select aqui para a gente poder ver. Ó. Tá vendo? Nem veio nada, porque não tem nada. Eu vou inserir um aqui, ó, tum, e vou selecionar. Aí sim, esse que eu inseri foi, né? Mas esse delete foi terrível, ele matou todo mundo lá. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse um aqui que tá, cadê aqui? É que sou eu, né? A quem vos fala. Vou fazer a inserção aqui via lista. Aí eu sei que eu tenho 5 agora lá, né? E vou fazer, para usar o update, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. O Carlos não quer Python, não. O Carlos, ele quer fazer curso de dados, tá? O Carlos. Então, eu tenho uma chave aqui, ó, que é o e-mail dele. Idade eu não posso usar, porque pode ter... a chave é sempre aquele valor que não vai ter duplicidade e tal, né? A chave primária, chave exclusiva, né? Então, idade não. Várias pessoas podem ter... Várias pessoas podem escolher o curso de Python. Eu tenho mais pessoas que podem chamar Carlos. Por que não? Mas o e-mail é próprio, né? Então o e-mail é a minha melhor... Ainda é fraca, mas é a minha melhor cenário aqui. Então vou usar o e-mail carlos@gmail aqui, ó, para trocar o curso para Python. Curso é o campo... deixa eu voltar aqui... Curso mesmo. Tá. Então vou fazer aqui, vamos fazer o update. Então lá, update, Muito bem. E vamos fazer o código aqui. Então, upd barra underline query. Vamos lá. Ele já faz tudo aqui. Ó. Update, inscrições, set idade, 40, mas não é a idade. O comando update é update, tabela, né? Set, o campo que você quer trocar. Então, no nosso caso, eu quero trocar o campo curso para o quê? Para dados. E aí que tá. Se eu parar aqui, se eu fizer isso, pedir inscrições 7 cursos igual a dados, ele vai trocar de todo mundo. Todos lá terão como escolha dados. E não é, né? Eu preciso dizer o seguinte, fazer o filtro. Somente quando no e-mail eu tiver quem? O Carlos lá. carlos@gmail.com. Tá? Então, dessa forma, eu estou dizendo o seguinte, ó, troque o campo curso para dados somente de quem tiver o e-mail Carlos, que é uma pessoa só, entre aspas, simples aqui e tal. Aí, executa esse cara e comita para forçar, né, para efetivar. Aí vamos lá. Se tiver um campo errado, escrito errado, se tiver a condição escrita errada aqui, ele vai reclamar aqui, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. 7 cursos. Vamos ver. Ó, no suck column, né? Não tem a coluna cursos. Vamos trocar aqui. Então, é sempre legal olhar aqui. Ele dá uma bela pista aqui do que aconteceu, né? Agora sim, o campo está certo. Retorno vazio. Vamos fazer um select lá em cima e vamos ver como que se comportou aqui, ó. Carlos, dados. Tá, e se eu quiser trocar mais de um campo, se eu quiser fazer mais de uma seleção, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente fez a alteração de um campo baseado num critério, where. A gente fez a exclusão de todos, né? Por exemplo, se eu quisesse excluir só o Carlos, bastava eu colocar o where e-mail igual a Carlos Gmail, né? Aqui. A gente fez o insert via arquivo, subimos o arquivo aqui. A gente fez o insert via lista, subimos a lista aqui. A gente fez o insert manual, 1 a 1. Um select geral, né? Sem where, sem nada. E aqui a criação da tabela e a conexão com a SQL. Então acho que esse vídeo ficou grande, mas assim, dá pra gente dizer que fizemos um CRUD aqui, tá? Um CRUD bem básico, tá? Aí no próximo a gente faz um pouquinho mais de avanço olhando os dados de uma melhor forma. Legal? Até o próximo vídeo.